do Calvário de uma forma que nenhum dos demais discípulos pinta o cenário. João vai trabalhando com as frases proferidas nos lábios de Jesus, e é interessante que, se você analisar o Novo Testamento no seu original grego, Jesus Cristo nos traz alguns ensinamentos através das 8 frases que ele proferiu no Calvário. E a penúltima frase nos prova esta verdade: ele tinha condições de resgatar aquilo que nós havíamos perdido. Um certo homem chamado Ferreira Goulart, do século 20 depois de Cristo, ele disse que o homem, quando está submetido à dor, a sua consciência não consegue expressar ideias brilhantes, porque fica focada no local da dor. Os anos se passaram, este poeta se converteu, e ele disse: olha, outrora eu tinha uma tese que eu defendia, e dizia que o homem que está submetido à dor não consegue expressar ideias brilhantes, mas eu me equivoquei, porque hoje eu conheci um homem que no momento da dor consegue expressar ideias que fogem à razão humana. Este homem é Jesus Cristo de Nazaré. Estava lá no Calvário, sofrendo, irmão, sendo humilhado. As pessoas olhavam para ele e diziam: tu não és o Cristo? Tu não és o Filho de Deus? Por que você está aí? Isaías disse que ele foi levado para o matadouro como ovelha muda. Não abriu sua boca. Mas nos momentos em que ele abriu a boca em cima do Calvário, na cruz, ele nos apresentou verdades espirituais que fogem à razão do homem natural. Mas para nós, como disse Paulo, a palavra da cruz é o poder de Deus manifesto para as nossas vidas. A penúltima fase, Jesus olha para o céu para provar que ele tinha condições, e ele grita a expressão hebraica tetelestai, que significa: está consumado, está quitado, está pago, está aniquilado, não tem devendo mais nada. O que eu estou fazendo aqui, eu tenho condições o suficiente de pagar. Sabe o que Jesus fez, irmão, quando ele falou essa palavra? Olhou para o comprador, o diabo, que tentou roubar a nossa esperança, e disse: olha, diabo, eu vou pagar e vou deixar troco aqui no Calvário ainda, mas que eu vou levar de volta. Eu vou. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar a Ele? Pai, está consumado. Irmãos, o povo judeu, quando ouviu aquela expressão, eles entenderam, porque esta expressão era comum na comunidade judaica. O servo usava, o sacerdote usava, o artista usava, o vendedor usava essa expressão. E Jesus Cristo, quando proferiu aquela frase, as pessoas entenderam. Jesus estava assumindo a condição de cada cidadão da comunidade judaica para poder ensinar uma verdade. O servo, quando ele recebia uma ordem do seu senhor para fazer alguma coisa, ele saía, realizava a obra, e quando ele terminava de realizar, ele olhava para o seu senhor que havia lhe dado a ordem e gritava de longe: tetelestai. E o Senhor entendia: entendi, meu servo, você já terminou a obra e fez ela de maneira perfeita. Ouça essa verdade: Jesus Cristo estava como servo no Calvário, e Deus como Senhor nos altos céus. Deus havia dado uma obra para Jesus como servo realizar aqui na face da terra. O diabo tentou impedir esta obra, mas quando ele terminou, ele foi levado para o Calvário e gritou: tetelestai. Que nos ouvidos de Deus, Deus entendeu muito bem o que ele estava dizendo: eu entendi, meu servo, você já terminou a obra e fez ela de maneira perfeita. Não precisa de mais ninguém, não precisa de mais dinheiro, não precisa de mais ovelha. A obra está acabada para a glória do Deus que criou os céus e a terra. Diga para o seu irmão: ele já fez o sacrifício por você. Você não precisa, meu irmão, ficar desse jeito. Você não precisa se inferiorizar. Você não precisa se sentir pequeno, desprezível, não. Ele já foi no Calvário por causa da tua vida. A tua dívida já foi quitada. Você não deve mais nada, porque ele
levou a nossa cédula, o nosso currículo. Diga para o seu irmão, seu currículo era feio, hein? Diga. Se pegasse o meu currículo, irmãos, antes do Calvário, ia estar escrito lá: ladrão, ex-drogado, prostituto, rejeitado pela sociedade. O diabo só balançando. Olha aqui, Jesus, que currículo feio. Olha a formação deste homem. Aí Jesus falou assim: ó, peraí, Satanás, eu vim aqui foi para comprar, eu vim aqui foi para pagar a dívida dele, porque além do Calvário o currículo vai ser outro, não vai ser o mesmo não. Aí Paulo diz que ele levou o nosso currículo até o Calvário. E sabe o que ele fez? Olhou para o Calvário e disse assim: ó, currículo, daqui você não passa mais. Cravou o currículo no Calvário. O diabo só olhando, irmão, falando: peraí, o que ele vai fazer? Quando ele vai na linha do Calvário, ele pega um currículo novo e começa a escrever. Agora a formação dele é outra. Ele passou na minha faculdade, aleluia. Aí ele mostra para o diabo: diabo, qual era o currículo dele? O diabo dizia: olha, estava escrito lá: bandido, prostituto, macumbeiro, perseguidor, ladrão, mentiroso. Agora eu vou lhe apresentar o currículo novo dele. Eu paguei a dívida. O que está escrito aí? Está escrito: justificado, regenerado, transformado, liberto. Levante a tua mão e adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Eu vou deixar você 30 segundos adorar a Deus. Eu vou deixar você 30 segundos adorar a Deus. Enquanto você adora, Ele vai te renovando, Ele vai te renovando. Sendo derramada aqui nesta noite. Pessoas estão sendo curadas aqui nesta noite. Pessoas estão sendo restauradas pelo Cordeiro de Deus. Pelo Cordeiro de Deus. A tua dívida já foi paga. O teu tesouro Ele vai trazer de volta, porque Ele é o teu Redentor. Já está pago esta dívida. Aleluia, Ele é o Redentor perfeito que tem condições de resgatar o nosso tesouro. Eu não sei nesta noite, meus irmãos, qual a condição que você entrou aqui. Eu não sei o tesouro mais precioso que você foi obrigado a abrir mão. Mas eu tenho uma boa notícia para você. O Redentor, Ele nunca irá desistir de você. Mas pastor, eu não tenho mais força. Não tem problema, Ele é a tua força. Pastor, não tenho condições. Não se preocupe, Ele é a condição presente sobre a tua vida aqui nesta noite. Pastor, não tenho como ir. Ele vai por você, nem que seja necessário colocar no colo dele, mas que Ele vai te carregar para o lugar que Ele tem reservado. Ele vai, que Ele vai te levar para um lugar maior e glorioso que Ele tem preparado para você. Ele vai. Tem uma passagem da Bíblia, irmãos, que é muito interessante. Havia 2 discípulos e ficaram decepcionados e abriram mão do maior tesouro que eles tinham, a convicção em Jesus Cristo. Eles haviam perdido a convicção, haviam perdido a fé. E muitas vezes, se alguns tivessem visto, falando assim: isso aí é um desviado, isso aí não tem mais jeito mesmo não, deixa ele embora de Jerusalém. Está indo os dois a caminho de Emaús. Aí de repente o Redentor aparece. Varões galileus, por que vocês estão dessa forma? Tu não sabes o que aconteceu? Mataram a Jesus de Nazaré. Nós pensávamos que Ele era o Redentor. Olha, irmão, que coisa tremenda. Nós pensávamos que Ele era o Redentor. Mas o que aconteceu? Nós nos enganamos. Ele não era o Redentor não, porque Ele morreu. Você não está sabendo a notícia que mataram a Jesus? Que Ele morreu. Só que já era o 3º dia. Aleluia, Deus, aleluia. E a Bíblia diz que aquele homem começou a ensinar
desde Moisés. E aqueles dois moços convidou Jesus para ir para a casa deles. Quando ele levantou o pão para apresentar diante de Deus, ele sumiu do cenário. Os dois discípulos entenderam quem era. Nós pensávamos que ele não era o Redentor, mas ele era o Redentor. Você não percebeu que quando ele falava conosco, o nosso coração queimava, o nosso coração se enchia de alegria? Aleluia! Sabe o que eu quero te dizer, irmãos, nesta noite? O Redentor que você serve, ele é tão maravilhoso que ele é aquele que se aproxima de nós no momento das nossas dificuldades. Diga para o seu irmão: na tua luta não se preocupe, o Redentor já está encostando bem pertinho de você. Eles estavam indo, irmãos, em direção a Emaús. Aí o Redentor foi se aproximando. Mas colocou a mão no ombro de um deles e começou a conversar. Sabe o que eu quero te dizer nesta noite? Para o Redentor trazer de volta o teu tesouro, ele vai se aproximar tão perto de você. Ele vai se aproximar tão perto de você que esse sentimento de insegurança vai ter que ir embora. Porque quando ele colocar a mão de você, você vai dizer: o meu coração se encheu de alegria, porque ele falou comigo. Se aproximou, não sabe por quê? Porque ele não é igual a muitos religiosos, igual aqueles que viram o moço caído à beira do caminho. O levita e o sacerdote, as duas expressões maiores da religião judaica, olharam e fizeram assim: deixa eu morrer. Isso aqui não presta para mais nada não, deixa eu morrer. Aí a Bíblia diz que de repente vem aquele que era rejeitado por todo mundo, né? Não tinha nenhuma credencial, não era pastor, não era evangelista, não era nada, não tinha sido ungido profeta, mas ele vai andando. Aí ele viu o moço caído, ele não fez igual aos religiosos, ele se abaixou e estendeu a mão: eu vou te ajudar, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar. Você está caído. Muitos passaram de largo e não estenderam a mão, mas eu estou aqui para lhe ajudar. Aí a Bíblia diz que ele passou o azeite, aleluia, encheu o homem de atadura, aleluia, e passou o vinho sobre ele, colocou na sua cavalgadura e levou, deu os 2 denários para o chefe da casa e disse para ele: olha, continua cuidando dele aí, porque eu vou até aquela cidade e quando eu voltar, se ele gastou qualquer coisa a mais, eu vou lhe pagar tudo o que ele gastou. Eu vou terminar aqui, olha que coisa tremenda. Jesus, ele veio, nos encontrou à beira do caminho, cara. Estendeu a mão para nós porque ele é o bom samaritano. Ele passou em nós o azeite que representa a presença do Espírito Santo. Passou em nós o vinho que representa a alegria que nós não tínhamos sem conhecer a ele. E colocou a atadura que representa a palavra de Deus para nos firmar diante da presença do Senhor. Nos levou para a estalagem que é a igreja e disse: pastor, cuida deles, porque eu vou até ali, mas eu vou voltar, e se eles gastar qualquer coisa a mais, não se preocupe, eu vou lhe pagar tudo. E olha que coisa tremenda. Quando Jesus morreu, a Bíblia diz que Pedro e João estão indo em direção ao sepulcro. João, quando recebe a notícia, sai correndo na frente de Pedro, e quando ele chega diante do túmulo, ele fica parado e não tem coragem de entrar lá dentro. De repente, passa alguns tempos, Pedro chega, aí Pedro desce até o túmulo, e quando ele olha no túmulo do lado direito, estava um lenço dobrado. Aí a Bíblia diz assim: e vendo o lenço, eles entenderam que ele havia ressuscitado. Irmão, é tão profundo isso aqui. Jesus Cristo usou aquilo que estava presente na comunidade judaica, porque todo judeu, quando ia num restaurante para se alimentar,